é de observar em relação sobre o caso do homem que foi morto por uma onça no Pantanal. É lamentável, sim, mas vamos ver de modo bem preciso o que aconteceu. Como é que uma pessoa tem uma onça desfilando no seu quintal e não faz nada, não toma nenhuma posição em relação a se proteger do tal animal, sabendo que é um animal silvestre e não doméstico? É um animal de caça. Como se uma pessoa mora sozinha, diante dessa situação, não faz nada. Ao contrário, ainda se junta com o vizinho para rir da situação. Amostram a pisada da onça no quintal e rir da situação. Como se fosse um gatinho de estimação de um vizinho qualquer que entrou no seu quintal. E depois continua na sua rotina diária, sem nenhuma posição tomada, para que pudesse se proteger de tal animal. Ignorou a natureza selvagem do animal, sabendo que se trata de um animal de caça. Sim, simplesmente ignorou. Observava que o animal estava sempre ali presente, de tocaia, olhando ele. Mas ele ignorou, achou que o animal simplesmente passaria e nada faria. Ele brincou com a realidade da situação. Ele não deu valor à sua própria vida. A sua morte não foi causada simplesmente pela passagem do animal, mas sim pela sua negligência diante da situação. Se ele tivesse procurado os órgãos públicos, certamente estaria vivo, porque eles teriam levado a onça, como levou depois que matou o rapaz. E ele estaria livre deste animal. Mas não. Ele ignorou e brincou com a situação. E por isso morreu. Mas aonde eu quero chegar realmente é no sentido espiritual da situação. A Bíblia diz que Satanás está observando, olhando o movimento da pessoa ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao falar. Todas as ações que as pessoas praticam. A Bíblia diz que os demônios estão a observar. A Bíblia diz o seguinte: filhinho, foge dele, foge. A Bíblia manda a pessoa fugir do pecado. Muitos olham o pecado e simplesmente não dão importância, não se afastam. Ao contrário, muitos se envolvem e têm prazer em estar ali. É como aquele homem viu a onça, sabia que se trata de um animal não domesticado, que caça para comer, que podia ferir ele, podia matar. Entretanto, continuou sua rotina do dia a dia, como se nada tivesse acontecido. É como se um gatinho estivesse passeando no quintal dele. Aquele homem tentou correr da onça, mas não conseguiu e foi morto. Serviu de comida para aquele animal. Se ele fugisse daquela situação, ele estaria vivo, mas ele simplesmente achou que tudo aquilo se tratava de um nada e custou a vida dele. E muitos estão assim, vê o pecado, mas acha que é normal. Não só simplesmente aceita, como praticam. E a Bíblia diz que cada vez mais a pessoa desce ao abismo. E muitos não têm volta. Simplesmente se torna prisioneiro da morte e não tem quem o livre. A Bíblia diz, está escrito nela, vigiai para que não caia em tentação. Também diz, vós que está em pé, cuidado para que não caia diante dos acontecimentos, diante daquilo que vê e ignora. Aquele homem morreu por causa da sua própria negligência, da falta de observação em relação à realidade da situação. Aquela onça, há dias, ficou observando este homem na sua labuta diária, o caminho que ele passava, as atividades que ele realizava. Ela partiu para o ataque. Ela planejou uma emboscada, ficou no caminho daquele homem, observando, aguardando com paciência, porque ela sabia que ele ia passar lá, porque sempre ele passava por aquele lugar. Pois bem, ele passou e ela atacou. Ele sabia da existência dela, mas não se protegeu, não acreditou que seria vítima dela. Não procurou um órgão público para fazer a denúncia da existência daquele animal. Não pediu para que ela fosse
tirada de lá. Simplesmente ignorou a sua natureza selvagem. Esqueceu que se tratava de um animal de caça. Agiu como se fosse um animal doméstico, como fosse do vizinho ali, ó. Pagou com a própria vida, por ignorar o perigo da situação. Ele ainda fez um vídeo com um amigo, rindo da situação, rindo das pisadas da onça no seu quintal. Ele viu, ele sabia que a onça estava perto, ele sabia que ele estava sozinho lá. O animal estava simplesmente desenhando o caminho dele, planejando um ataque, e ele simplesmente ignorando a situação. Ele simplesmente aceitou, ele se acostumou, ele achou desnecessário tomar uma posição. Já a onça não, ela tinha outra visão. Ela estava observando, ela estava arquitetando o ataque. Ela a cada minuto planejava, observava ele como caça, olhava ele como comida. Ela, como animal inteligente, agiu como um ser humano. Observou, planejou, esperou na tocaia, com paciência, e quando ele passou, ela atacou. Ele tentou correr, voltar para casa. Ela não permitiu. Ele viu que não dava para seguir, voltou para a água, não conseguiu. Ela alcançou, ela matou, ela devorou, por causa da negligência. Ele negligenciou o perigo que estava batendo na porta dele. A Bíblia diz que tudo que acontece ao ser humano, Deus, por misericórdia, permite que ele perceba. Porque a proteção de Deus é diária sobre o ser humano. Mas o ser humano procura ignorar o aviso de Deus. Deus avisou. A pisada da onça no chão. Ele via a onça passar, a um pouco distante, mas via a onça passando. Ele viu o tamanho da onça. Ele viu que se tratava de um animal silvestre, um animal não domesticado, um animal de caça, um animal que mata para comer. Ele sabia que ele morava sozinho naquele lugar, um lugar deserto, que se ele gritasse por socorro, não seria ouvido. E se alguém ouvisse à distância, não teria como entender o que se tratava. Ele sabia de tudo isso, mas ignorou o aviso de Deus. Pois bem, assim está a humanidade em sua quase totalidade, ignorando os avisos de Deus. Deus deixou um livro chamado Bíblia Sagrada. E esta Bíblia fala de muitas coisas, mas muitos procuram ignorar. Uns dizem, é escrito por mão de homens. E como seria escrito? Por mão de anjos? O próprio Deus desceria para escrever? Não. O homem, sim, escreveu para o homem ler, de homem para o homem, mas influenciado pelo Espírito de Deus. E a prova é que a Bíblia até hoje ninguém conseguiu destruir, bem que eles já tentaram, vários ditadores, várias pessoas, vários sistemas já tentaram destruir a Bíblia, mas ela consegue estar viva até hoje. Para todos aqueles que querem possuir ela como bússola da sua vida espiritual e material, para o encontro de Deus. Na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Pedro 5,8, que diz o seguinte: o inimigo anda ao derredor procurando a quem tragar. Assim agiu aquela onça. Ficou ao derredor daquele homem, observando ele, e ele ignorou. Ele não foi inocente. Ele não foi uma vítima da onça, ele foi uma vítima dele próprio. A falta de vigilância, de dar valor à vida, foi que matou ele. Ele deixou ser morto pela falta de responsabilidade pessoal com a vida que ele tinha. A onça foi simplesmente a sentença de morte da situação que ele criou diante do perigo. E muitos agem assim, dia após dia. Deus amostra a situação da realidade da vida das pessoas. Deus amostra o perigo, Deus amostra o pecado, Deus amostra o caminho que as pessoas estão andando, mas ignoram e continuam no mesmo caminho, trilhando as mesmas coisas, dia após dia. Quem rouba continua roubando, quem mata continua matando, quem mente continua mentindo, quem trai continua traindo. E cada um anda na sua rotina do pecado diário. E Deus mostrando, Deus dizendo, o inimigo está te observando, o inimigo está tramando contra a sua vida. Olha, ali na curva da sua vida, Satanás vai atacar. Ele ataca para matar, o ataque de Satanás é mortal, é animal,
não tem misericórdia, porque ele quer destruir, ele quer matar, ele quer tirar toda a possibilidade da pessoa ter o perdão de Deus na sua vida. A Bíblia diz, fugir do mal. A Bíblia diz, venha a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E Deus enviou seu Filho único, Jesus Cristo, pelo qual tira o pecado do mundo, para que todos aqueles que o aceitem tenham a vida eterna, que após a morte possam vir habitar com Deus. Deus convida o homem para a luz, mas eles rejeitam a luz, que está em Cristo Jesus, e seguem seus caminhos. E Satanás só observando. Chega um dia que Satanás ataca e não tem misericórdia. A Bíblia diz que os perdidos que passam pela sepultura sem salvação é mais do que a quantidade do grão de areia no mar. Mas o homem continua nos seus maus caminhos, com suas maus intenções, se afastando de Deus, ignorando o perigo, ignorando o fim de tudo. A Bíblia diz que o julgamento de Deus ao homem após a morte é sem piedade, porque o que o homem fez ele vai ter que prestar conta. Não tem misericórdia mais. A misericórdia de Deus enquanto o homem está vivo. Mas muitos rejeitam o convite de Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Outros aceitam, mas vive brincando. Diz, eu aceitei a Jesus, mas age como um ímpio. Faz a mesma coisa do pecador. E a Bíblia diz que simplesmente aceitar não é tudo. A Bíblia fala que Deus não abre mão da santidade que o homem tem que obter cada dia, nas suas ações, na sua vida, até o dia da morte. Porque é isso que vai confirmar a sua salvação. Não basta aceitar Jesus, não basta dizer eu sou evangélico, não basta andar com a Bíblia, não basta frequentar uma igreja. Tem que ter suas vestes espirituais limpas, andar na conduta que Deus determinou, na sua palavra. Muitos andam diante do pecado, como este homem andou diante desta onça, ignorando a realidade, ignorando tudo que a onça pode fazer. Ele ignorou e pagou com a vida. E muitos estão ignorando a presença de Satanás no mundo e vão pagar com a vida. Não com a vida material, porque todos nós temos que morrer um dia, mas com a morte espiritual, que é o afastamento do homem de Deus para todo sempre, onde não habitará com Deus na sua eternidade. Como aquela onça tramou, colocou em prática a sua astúcia e aguardou o momento certo, exato, para atacar, porque sabia o dia a dia daquele homem e sabia exatamente aonde esperar ele. Assim é Satanás. Ele sabe o dia a dia de cada um do ser humano e sabe o momento certo e em que área da vida da pessoa ele vai atacar. Porque o que ele deseja realmente é levar a humanidade à destruição espiritual, é afastar o homem de Deus.